Instagram, você entra. Só entra no Instagram, vê lá a Saúde em Foco que eu tô ao vivo e clica lá na bolinha pra você ver a live. Aí eu vou convidar vocês, tá? Ah, tá bom, peraí. Saúde em Foco. Ah, achei. Ah, já tá ao vivo, olha lá. Já tô, já. Amiga, não precisa do fone. Ah, não, é verdade. não. Tá certo. Só colocar o fone, o microfone aqui, ó. Ah, o microfone. Onde tá? Tá bom aqui, Tati? Tem que mudar o meu. Coloca ali, ó, no ombro direito. É. Tá bom aqui? Tá. O cabelo vai... Assim? ou você põe ele aqui embaixo, ó. Mais pra baixo? Pra, se o cabelo voltar, ele não... Não pega, né? Não abafa. Pronto. Mas põe o cabelo normal. Como que você com o seu cabelo? Tá. Seu cabelo fica normal, não fica assim pra frente? Fica jogado. Umas coisas aqui. Pronto. Então a gente põe ele aqui. Quer que eu ponha? Antes você quer que eu ponha? Ó. Põe ele aqui. Peraí, que tem meu lacinho aqui. Deixa eu... Peraí, deixa eu ver. Ai, gente, quando eu fazia TV era tão chata. Eu odeio esse negócio de enquadramento. Eu não quero que ele fique em pezinho. Pronto. Ah, tá ótimo. Enquadramento, iluminação. Gente, como era demorado. Vamos lá, já entrei, né? Aí você entra pelo espaço, eu entro pelo meu espaço. Isso, clica lá Tá na bom, bolinha esse que eu preciso ver tá vocês bom, aí. eu tô pelo eu acho espaço. melhor. Tá bom, não ficar dois, né? Né? Um pelo espaço e um pelo outro perfil, isso aí. Tá bom. Vocês estão seguindo, né? Senão eu não consigo nem convidar. Não, tá seguindo, tá seguindo. Tá. Tô. Beleza, a Bárbara já entrou. Você não, só entrou, né? Você não Só pediu. entrei. Tá. Não, quer que eu pedi. peça? Não. Dá certo eu pedindo. Tá. Até descobrir também, É. empiricamente. Pra mim não apareceu, tá? Abaixou o volume da Bárbara. Abaixou tudo? Tem o microfoninho aí. Risca ele, clica ele. Isso, o micro... Ah, você não entrou ainda. Não. Então, sempre que fizer live junto, tem que ser desse jeito, usando o fone. E quando você entrar, quando você for a convidada, você risca o seu microfone para usar o microfone principal, que é o meu, por exemplo. Tá. Você entrou também? Não apareceu. Então, você não está seguindo. Tá. Então, sai do Instagram e entra de novo. Tá. Tá vazando, né? Aí, deixa eu entrar. Ó. E agora? Vamos ver se eu fazer barulho. Tá dando eco, né? Quer que coloque pra lá o fone? Você está ouvindo do fone? Não, é o celular mesmo. Que coisa. Tem que comprar mais um desse urgente. Vamos ver se vai dar. Ah lá, tá saindo do seu... Ou então desconecta o Bluetooth, então. Desconecta o Bluetooth, deixa desligado, baixado o volume e risca o microfone. Apareceu aí agora? Não, que tá. Ó, mostrar pra você. Aqui, tá? Não tem nada. Ah, tá, é só clicar. Ah, você não tinha clicado. Ah, Aqui em cima tinha uma bolinha Saúde em Foco, embaixo escrito ao vivo. Eu cliquei. Agora você já entrou. já tô? Ah, então tá bom. Mas agora eu vou te convidar, você tá só assistindo. Ah, tá bom. Agora eu tô como espectador. Isso, agora eu vou convidar. Ó, o meu eu coloquei. Você entrou pelo espaço, certo? Foi, pelo espaço. Ó, Ah, agora som, foi. Parou o som? Porque conectou o
Não tá bom. Não tava mais deprimido do ouvido, parou de funcionar. Vira a câmera do celular de vocês, tá? Tem 3 Tatiana aqui. Uma já incomoda, outra vez incomoda muito mais. Deu? Deu. Não, dela. Pode virar? Pode virar uma coisa assim. Mas eu tinha Quando tá com ouvido, ele faz barulho? Ah, acho que é do sensor. Felipe, já jogou alguma coisa botando nele? acho que é isso. Então põe para baixo o volume. Quando não pode dar, esse caminho confuso. Eu não sei como vai dar o som aí para você, acho que dá vazado. Que estranho, que doido. Deixa eu arrumar o som devagarinho. Você tá confortável aí, certo? Você não quer mais travar no fim? Na verdade, eu queria que isso Subir. Pronto, tá ótimo. Tem que passar o microfone na tela. Só o microfone. Pronto. Cheio de teretetê. Aí. Muito bem. Na verdade, acho que eu tenho que fazer assim. Tem muitas pessoas que deixam o teto aparecendo aqui e a pessoa fica aqui assim, ó. Aí aparece o rostinho aqui e mais parede. Mais parede que Né? certo, né? Inteiro. Um enquadramento. Pronto. Mas eu não gostei, não. Não posso comparar porque são modelos diferentes de celular. Pode ser, aí eu tava assim. Deixa eu ver aqui. Não. Certo. Bem, eu vou chegar preso, gente. Espera. Nossa, é grande aqui, né? Você passa ali na rua, você não imagina, né? É enorme, enorme, muito sala. Ela foi no encontro? Ah, tá bom. Eu não sorri. Tô descabelando. Tudo bem. Nossa, eu não estou gostando do seu enquadramento, sabia? É, Tati.
Tá pertinho que é o seu. Melhorou, não Melhorou. Ficou mais parecido com o da Bárbara. Pronto. Vai parecer bem você. Muito bem, vamos começar. Muito bom. Queridos, bom dia. Quem? Marina Gandur, sua mãe, sua irmã? Marina, diga aí para nós como é que tá o som, tá dando eco, não tá? O som tá baixo? Vou pedir para ela falar os nomes e você diz como é que tá o áudio de cada um, tá bom? Ajuda nós. Fala seu nome, Bárbara. Bárbara Gandur, sou psicóloga. Priscila Granzotto, psicóloga também. Como é que tá aí, Marina, o áudio? E eu apresentei você como Marina, como Priscila Tosini. Ah, é, Priscila Tosini Granzotto. Granzotto do marido. Ai, ai. Como é que tá aí? Tudo certo? Tem a minha tia aqui também, a Sueli. Olha lá. Tá a família Gandur em peso. Fala aqui. aí, gente. Estão ouvindo? Tá bom o áudio, não tá? Será que estão? Tem 6 pessoas. Alguém responda, por favor, como é que tá o áudio aí? Mentira. Tá bom, Celi? Como é que tá o áudio? Fala pra gente. Alguém falou. Tá sim. Tá bom, Celi? Como é que tá o áudio? Fala pra gente. Tá bom? Não tá eco nada? Então tá bom. Então tá bom. Então vamos começar. Maravilha. Vamos lá. Queridas, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Instagram também, bom dia. Obrigada por estarem aqui. Depois eu peço que vocês já sigam a gente. Saúde em Foco Podcast. Priscila Tosini, Bárbara Gandur, do Espaço Neuro e Psy. Estão aqui para falar de psicologia, de psicoterapia atípica e atípica. Eu não sei nem que é uma coisa, nem que é outra. Como na chamada eu disse, né? Fiz tanta coisa em psicoterapia, eu nunca fiz. Então, vocês nem precisam ficar olhando para aí, tá bom? Só bater papo aqui e eu vou gerenciando aqui os comentários, certo? Combinado. Gui, acho que é o Guilherme, né, que tá aqui, Sueli Gandu, muito grata, Marina, muito grata por estarem aqui. Depois a gente salva essa live nos perfis, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Fedato Andrade, tenho esse programa Saúde em Foco na Rádio 99 FM, de sábado às 8 horas, e por uma lista de espera gigante, eu fiz uma outra edição de quarta-feira às 8, aqui em Caçapava, e a ideia é prestigiar os profissionais daqui de Caçapava, né? Pode ser que venham outras pessoas? Pode ser, mas enquanto tiver procura, a preferência vai ser por aqui. Então, já peço para vocês seguirem e depois eu subo para o LinkedIn, pro Spotify, para o Facebook, coisa e tal, tá bom? Então, façam suas perguntinhas aí, tá? Seus comentários e coisa e tal. E aí eu vou retornar com a dinâmica do outro programa, que é sobre uma moeda, para vocês trazerem aqui. Vocês trouxeram a moeda? A minha é bem pequena. Muito bem. Então, por quê? Porque saúde envolve 7 saúdes, concorda? E uma delas é a saúde financeira, que financia todas as outras, não é verdade? Sim, com certeza. Então, esse é o potinho da prosperidade. E a senha aqui do nosso estado, da internet daqui, tem a ver com esse ritual. Então, eu quero que vocês depositem aqui na nossa prosperidade, mentalizando prosperidade, abundância, dinheiro, saúde financeira para nós, tá bom? Então, coloque aqui. Essa moeda é diferente, né? Explica ela. Ela é da China. Ela tem valor lá ou ela é de coleção? Não é uma moeda mesmo. Corrente? Corrente. Que legal.
A minha mãe foi a trabalho e trouxe. Olha, então, gente. sei lá, tem uns 12 anos só que Muito eu tenho grave. essa moeda. Muito grave. E aqui é o nosso cofrinho. Só será tirado aqui quando realmente estiver precisando. E aí os elementos, né? As plantas, né? As pedrinhas estão aqui. Nosso orgonite é importante, né? E para começar este dia, eu vou ler uma mensagem para a gente, que é a mensagem do dia para cuidar da outra saúde, que é a saúde emocional, mental, espiritual. Não sei o que está escrito aqui, então a gente vamos descobrir agora. E aí, no final, vocês deixam uma mensagem para o próximo ler. Ah, que legal. Tá bom? Essa mensagem é para nós do dia, tá bom? Mensagem do dia, vamos lá. Caminha e o caminho se abrirá. Simples assim, né? Direto e reto. Gisele Duarte, ela é que era escritora daquele livro ali. Ela veio aqui falar sobre o livro dela, autoconhecimento, e ela deixou essa mensagem. Gi, foi linda, certo? E agora essa é de vocês. Essa mensagem é de vocês, tá? Espaço. Isso, deixa lá. Muito bom. Tá dando eco aí de novo? Quando eu movimento muito, aí sai o fone e desconecta. E aí acaba que precisa entrar, conectar de novo. Ai, que coisa. Ele precisa de um contato. Será que se ele ficar pressionado alguma coisa, Agora volta. ele volta? Pronto. Então tá bom, gente. Vamos lá então iniciar. E ficar mais séria. Vamos lá então entender. Não, então vamos começar. Eu quero que vocês sintam, tá? Vocês de casa também, sente o que vai provocar em vocês, tá bom? Eu fiz uma vez isso pro meu filho, ele falou, nossa, mamãe, me deu um negócio aqui. Eu falei, isso mesmo. Ela dá um negócio mesmo aí. Muito bem. Gente, vocês têm um espaço aqui em Caçapava. Como que vocês estão sócias? Vamos lá. Conta quem é um pouquinho de cada um. Então, basicamente foi o seguinte, estávamos procurando, eu já tinha consultório, a Pri também tinha, né, Pri? A gente está procurando espaço. Com psicologia clínica, mas sem existir o CNPJ. E aí a gente procurando um espaço para trabalhar juntas, nessa, falei, Pri, o que você acha da gente abrir um espaço? A gente estava com muita dificuldade de encontrar, né, amiga? Um espaço, assim, do jeitinho que a gente queria, assim, organizado, decorado do jeito que a gente queria. E aqui em Caçapava, a gente procurou muito, até que a gente comprou um espaço e aí foi criado do zero, né? No centro e tal. E a gente está unindo as especialidades. A Bárbara é psicóloga e neuropsicóloga, atua com avaliação psicológica e também reabilitação. E eu estou focada mais em psicologia clínica, né? Avaliação psicológica, mas com foco em clínica. Então, eu e ela atendemos criança, adolescente, adulto. E aí a gente acabou evoluindo para o CNPJ, porque a ideia era abrir só a sala, né? Sim, só a sala. E aí depois a gente foi evoluindo para o CNPJ, e aí a gente foi montando do jeitinho que a gente sempre sonhou, né? Com as cores que a gente gostava, com espaço para dar o maior conforto para o paciente, né? Com café. Porque com café, com muito café. Muito café. Muito cápsula. Desconfie quem não gosta de café. Boa pessoa não é. É engraçado que até os meus pacientinhos, adolescentes, até criança, chega, tia, tem cappuccino? É verdade. Não pode deixar Crianças faltar. gostam de café. Eu tenho uma pacientinha que ela, tia, você já fez o cappuccino? Se deixar, toma 2, 3 xícaras. 2, 3 xícaras. E assim, a gente tenta também oferecer não só o cafezinho, mas a gente sempre tá com uma pipoquinha sendo feita, uma bolachinha. Então a gente acolhe a pessoa assim, em tudo, né? A gente acolhe não só o emocional, mas também a gente acolhe o estômago ali, né? É verdade. A gente agrada de todas as maneiras. Então, Sabedoria da nossa avó. Então, a nossa ideia era essa, é a gente propor um espaço que a gente oferecesse não só a qualidade de atendimento em psicologia, mas a qualidade para os pais que ficam sentados esperando,
para sala de espera, então sem ter uma musiquinha ambiente tocando. Sim. Então, assim, a gente quis agregar vários aspectos na clínica. Um deles é o conforto. E às vezes o conforto não tem que ter aquele lustre de cristal. Nada contra quem tem, não é o lustre, né? É a preocupação, às vezes, com uma decoração, que às vezes não fala a língua de quem não fala a sua língua. Aqui nunca vai ter lustre de cristal, mas vai ter o mensageiro do vento, por exemplo. Então, o lance é ter... já mostra que, na verdade, já a pessoa já entrando ali no seu consultório já consegue entender a expressão de vocês. E muitos vão lá porque tem essa expressão castrada em muitos aspectos, né, quando procuram ajuda, né? Então, você tem que se sentir bem. E as pessoas têm que, além de ver um espaço bonito, um espaço aconchegante, acolhedor. E o conforto é no cafezinho, na balinha, na musiquinha. É um monte de sensações que vão fazer ela relaxar e se sentir bem, para ter um resultado fluindo na consulta, não é verdade? Então parece bobeira, mas não, já começa ali, quando ela entra. Quando o nosso paciente se sente acolhido, a gente percebe que ele oferece até uma fala melhor pra gente. Porque é ressonância, né? Ele entrega aquilo que você já entregou para ele, né? Então a gente veio com essa ideia, assim, de oferecer um atendimento diferenciado aqui. A gente sempre conversava muito que muitas vezes as pessoas aqui em Caçapava buscavam em São José e Taubaté, até mesmo pelo espaço que era oferecido externo, né? Então a gente falou, não, a gente quer um espaço de qualidade, que é um espaço para que os profissionais possam vir atender também aqui com a gente, com qualidade. Isso. Perfeito, muito bom. E aí você então é psicóloga e neuropsicóloga. Isso. E você? Psicóloga, tá. Então agora vamos para o tema. Vamos falar de psicoterapia primeiro, né? Terapia e psicologia que estão juntos, é isso? E depois do atípico e do típico. Então o que é psicoterapia? Então, quer falar? A psicoterapia é um processo, né, de desenvolvimento das pessoas que fazem a psicoterapia, né? Não necessariamente de pessoas que têm algum transtorno, uma doença mental. A pessoa busca, às vezes, autoconhecimento, ela busca uma orientação, qualidade de vida, buscar caminhos para algumas questões da vida dela, às vezes por traumas, por dificuldades pontuais. Então, tem pessoas, estou com dificuldade no meu casamento, dificuldade com o meu filho. E às vezes a pessoa faz terapia por um tempo e depois, né, aquilo lá se resolve, melhora e ela sai, né? Mas nós temos também a psicoterapia porque a pessoa tem um transtorno, né? Então ela precisa de ajuda. Todo mundo tem transtorno, né? Muita gente tem. Outros menos. É que hoje em dia a gente está numa era muito acelerada, né? Então a terapia eu acho que vem para organizar um pouco esses pensamentos muito acelerados, né? A gente conseguir entrar no equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente. Eu sempre gosto de trazer que terapia é sempre o pilar, né? A gente precisa pensar na parte física, como a parte fisiológica, né? Eu, como neuropsicóloga, eu amo trazer como o nosso cérebro funciona, né? Quais são os neurônios, neurotransmissores, qual é o funcionamento região cerebral que está atuando em cada determinada região, né? Então, eu sempre gosto de discutir isso, desde as criancinhas até a galera mais velha. Existe um problema, tem um embasamento, uma origem hormonal, neural, fisiológico, que a gente até chama de psicoeducação, né? E aí mais uma parte neuro de psicoeducação, né? Então, os meus pacientinhos, é até engraçado, criancinha sabe qual região que está afetada quando você está numa crise de ansiedade. Nossa, aí para identificar os gatilhos é muito fácil, porque você dá um mapa, é aqui. Que legal. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. A terapia, qualquer especialidade pode ter a terapia. A psicoterapia é uma terapia que é um tratamento embasado nos preceitos da psicologia. A neuropsicologia é o tratamento psicológico embasado na Mas a neuropsicologia ela faz parte da psicologia, é uma especialidade da psicologia. Mas embasado nessas questões que, por exemplo, uma hipnoterapeuta não vai nem falar, A gente tem que lembrar que a psicologia, no geral, ela precisa ser embasada
na ciência, né? Então, a gente precisa de provas, de comprovações, de base teórica para a gente intervir. Exatamente. Qualquer intervenção que um psicólogo realize em clínica precisa ter base teórica. Por isso até mesmo que a gente precisa escolher uma abordagem teórica para atender em consultório. E abordar seria freudiana, seria junguiana, a psicanalista, cada um escolhe isso. Por exemplo, eu no meu consultório eu uso a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. A Pri já usa fenomenologia existencialismo. Isso. Então, assim, por exemplo, a minha TCC, a gente vai trazer comportamento, pensamentos e as emoções. Ah, que legal, é um combo. É o trio que a gente sempre vai, assim, trabalhar esses 3 aspectos. Qual a relação do seu comportamento com a sua emoção, com o seu pensamento? A gente precisa sempre triangular esses aspectos, porque se a gente movimenta a gente mexe em todos. Pensou, sentiu, agiu. Isso, né? Então, a TCC é uma parte mais voltada para a área comportamental, no qual ela utiliza e ela é referência para vários tratamentos de vários transtornos, né? Por exemplo, o TDAH, que é um transtorno que vem sendo falado muito, até mesmo o TEA. Ele tem um tratamento extremamente eficaz, né? Um acompanhamento eficaz quando a gente utiliza, por exemplo, o TCC. Entendi. Cada abordagem ela tem um foco em alguma questão. E a sua qual é? Ela é muito voltada, por exemplo, para questões existenciais, mas não só existenciais, muitas questões de identidade, né? E até traumas. A fenomenologia existencialismo, ela veio do Kierkegaard, do Heidegger, né, do Nietzsche, do Sartre. Então, ela veio de uma linha da filosofia, que é a filosofia existencial. Então, ela se preocupa muito em que a pessoa se coloque no mundo e as escolhas que ela venha fazer. O existencialismo, ele sempre acredita que a pessoa tem uma escolha, e a partir dessas escolhas a vida dela vai se fundamentando. Então, algumas outras abordagens falam, não, você não tem escolha, foram circunstâncias, foram meio ambiente. Não, o existencialismo fala, você sempre tem uma escolha. E a partir dessas escolhas, a sua vida vai se construir. E o psicólogo que trabalha com a fenomenologia, ele trabalha muito com o fenômeno. O que é o fenômeno? É como a pessoa enxerga a vida dela e como ela percebe as situações. Né? Então, a fenomenologia, eu fiz especialização em psicologia hospitalar, ela é muito forte na psicologia hospitalar. Porque é como o paciente se enxerga no processo de doença, como ele constrói as suas relações naquele momento, como ele foi criado, foi orientado na infância, aí ele vai criar os preconceitos, as ideias dele sobre o mundo. Então, vai muito dessa linha. Até a Bárbara falou assim, você tem que escolher uma abordagem, lógico, né? Existem técnicas maravilhosas da TCC, né? A minha formação na universidade, ela era muito voltada para 3 abordagens, a psicanalítica, a comportamental, né? A comportamental envolve, a TCC está dentro da comportamental e a psicologia humanista, né? Porque a fenomenologia existencialismo está dentro da humanista, que é maior, né? No geral, as universidades vêm trazendo essa grade ainda. Ainda sempre assim, a gente vai ter esse olhar das 3, maiores. E aí acaba que a gente vai, de certa maneira, aprofundando um pouco. Depois você escolhe, mas assim, não tem como a minha amiga aqui do lado, profissional, ela sabe, eu uso técnicas da TCC. Não tem como, né? A TCC é uma referência científica de técnicas em várias áreas. Mas, assim, digamos que assim, a minha formação profissional como psicóloga, a essência é da fenomenologia. É o meu cerne. Mas, assim, até pela minha formação, que eu tive muito TCC na faculdade, então eu acabo usando muito. Deus me livre TCC na faculdade, né? Meu Deus do céu, você quer morrer, mas não faz o TCC, né? Jesus. E assim, é muito engraçado que você trouxe um tema que é importante, né? Que é
essa escolha, né? Esse caminho que a gente precisa percorrer quando a gente fala de uma psicologia, de um estudo pela psicologia. A faculdade, ela acaba, de certa maneira, te mostrando essas 3 áreas e você indo percorrendo cada uma delas para você entender o que também faz sentido para você, no meio do né? caminho você pode falar, não quero mais isso, quero outra coisa. Sim, a Pri falou aqui sobre a especialização dela na hospitalar. Eu amava hospitalar, eu fiz estágio no hospital, no HMUT, em Taubaté, amava, mas quando eu me deparei com a questão da morte, já travei. Eu fiz vários cursos de luto, mas para mim foi muito pesado ver um senhor da idade do meu pai falecendo, que eu estava cuidando. Eu falei, então não. Então, mas e aí? Quando o CNPJ cai e fica o CPF, né? E isso é uma coisa que isso é uma coisa que a psicologia precisa, o psicólogo precisa ter em mente. É óbvio que a gente às vezes vai se sentir, né, amigo? Acho que é isso a palavra. Chega alguém e relata uma história muito triste pra gente. É óbvio que a gente também vai ficar triste junto com o nosso paciente. Mas o problema é que a gente tem que saber diferenciar o limite, né? Porque senão a gente deixa de ser psicólogo e a gente passa a ser amigo. E aí a gente tem que ter a consciência do encaminhar. Então, assim... Virou amiga sem carinho outra. Além disso... Senão você põe seu julgamento, sua crítica, não é? Sim, e até mesmo a questão do envolvimento. Então, eu, por exemplo, se chega uma pessoa... Vamos pensar assim, um tema, sei lá, um assassino, uma coisa assim... eu já não consigo atender, né? Eu preciso encaminhar, porque eu sei que, para mim, o meu emocional, eu não vou conseguir oferecer um atendimento. O psicólogo não é obrigado a atender tudo, né? Que nem advogado, exatamente. Eu já tive pacientes que eu atendi, sei lá, 50 e poucas sessões, ou seja, já estava... Tira o cabelo sob o microfone aí. Já tive algum tempo, já estava algum tempo com esse paciente. E ele começou a me trazer algumas questões, algumas opiniões dele que me incomodavam, não me sentia confortável. Eu me sentia mal durante as sessões com as falas do paciente. Eu falei, olha, eu vou te encaminhar para outro profissional, né? Infelizmente, não me sinto mais confortável, nesse processo. Eu acho que os dois têm que se sentir à vontade para o processo fluir. Né? E encaminhei para outro profissional. Então, o psicólogo, ele é uma pessoa. Ele não é um robozinho na inteligência artificial. E ele tem os valores dele, ele tem as ideologias dele, tem as ideias dele, os sentimentos dele. E nós não somos obrigados a conseguir conciliar tudo isso em todas as situações, em todos os assuntos. Né? E realmente, às vezes... mesmo a gente procurando manter esse distanciamento, às vezes a gente fica atendendo tanto tempo uma pessoa que daqui a pouco o paciente se vê como nosso amigo, né? E aí ele bloqueia, às vezes, ele bloqueia, aí ele fica naquele papinho, sabe? E aí vira o amigo, aí não consegue falar outras coisas que tem que falar, porque ela virou amiga, então vai pensar de mim, ela vai vai ter vergonha, ela vai ficar brava. E aí vira bate-papo, né, a sessão. Aí a gente não consegue intervir. Porque a ideia, assim, por exemplo, da TCC é a gente conseguir ter um início, um meio e um fim. A terapia na TCC, que é a minha abordagem, a gente visa a alta do paciente, né? Diferente de outras abordagens que tendem a estender esse processo, nós conseguimos, a gente tem que ter esse padrão, assim, de compreender qual é a causa do processo de terapia e a gente vai intervir. É óbvio que não tem tempo específico, né? Em 12 sessões vou te dar a cura de não sei o quê. Não, mas a gente precisa pensar que o processo de alta, ele é importante para esse paciente, senão vira certa dependência no terapeuta. Quantas vezes eu escuto, principalmente criança, a mãe falando, nossa, ele teve um problema na escola e ele estava querendo perguntar o que você acharia disso. Nessa você pisa no freio e fala, já estamos num caminho que a gente precisa rever a importância. Como ele enxerga o processo de terapia. Então, isso precisa existir, porque são relações.
independente se é uma relação de amizade ou não, é uma relação com o outro, que a gente precisa que ter. E eu acho que isso vem muito da maturidade do consultório. Eu ia perguntar isso, né? Quando nós começamos a atender, né, Pri? É assim, a gente vai aceitando tudo, a gente quer, mesmo se sentindo desconfortável, a gente não quer desvincular, porque vem uma certa peso nas costas de eu preciso dar conta. E é muito legal, com a maturidade do atendimento, a gente consegue se libertando dessas amarras de se manter firme em algo que é desconfortável. Isso faz parte da maturidade cronológica, vocês como CPF, como pessoa, auxilia muito. Então, hoje você tem 40, você tem o quê? Quantos anos? 31. Então, já não é uma nova, não é uma recém-formada, né? Que eu particularmente, tenho uma resistência com os recém-formados, né? Assim como quando eu me formei, também as pessoas tinham comigo. Porque eu vejo que a grande diferença são as técnicas, mas atreladas à maturidade cronológica. De vida, né? Então, eu vejo que vocês com 50 anos serão muito melhores do que hoje. Que bom, certeza, né? Tá, que seja assim, com certeza, né? Com certeza. Seja assim. Mas a terapia como um todo está sendo muito bem aceita, né? Eu vejo muito que as pessoas estão procurando mesmo muito ajuda, né? Que bom. E aí escolhe a linha que quer. Eu confesso que eu tenho, ou tinha, acho que eu tinha um preconceito com psicóloga. Sabe por quê? As crenças, né, gente? Minha mãe, psicóloga, tudo doido. Vocês estão fazendo psicologia porque são os mais transtornados. E aí, a princípio, pode até ser que sim, mas que bom. Se ele encontrou dificuldade na família dele, quer se resolver, que bom, ele vai procurar ajuda, ele foi na fonte entender. E eu vejo hoje que toda profissão que a gente escolhe é para nós. Isso aqui eu faço para quem? Eu faço pra mim. Mas eu Tati, você entrando numa coisa que eu não sei se a Pri percebeu isso na faculdade dela. Muito. Isso é uma nota de corte para quem vai formar, quem não vai. Quem tá entrando na psicologia para se entender, para compreender o funcionamento dele, familiar, só isso não se mantém. Não se mantém. Porque ou se forma e não atua, né, amigo? Ou nunca atua, não é? Você deve ter um monte de colega da faculdade que fez e nunca atuou. Porque ele precisava de terapia e não ser um terapeuta. Exatamente. E aí, até a faculdade de psicologia ela é muito pesada. Porque você vai lidar com conteúdos que em algum momento pode esbarrar no seu. Então você tá lá tendo eu até estava comentando com uma paciente esses dias. Estava tendo aula de esquizofrenia, por exemplo, entendendo esquizofrenia. E aí, algumas características você começa a falar, nossa, eu percebo isso em mim, nossa, o fulano tá ali. Então, se a gente não tiver noção do espaço que a gente tá, daquilo que a gente tá oferecendo, a gente se perde. E a gente não forma, porque daí a gente acaba se perdendo no caminho que a gente tá seguindo. Ou não consegue atuar, né? Eu tenho um monte de colegas que se formaram comigo e nunca atuaram. Nunca atuaram. Ou foram para RH, né, para psicologia organizacional. Eu mesma já atuei muitos anos na psicologia organizacional, que é muito parecida com administração, né, com gestão. É uma parte mais empresarial, ela não envolve muito essas questões assim diretas, né, com a clínica mesmo, que é olho no olho, né, com o paciente. E a gente tem, mas a Bárbara falou uma coisa engraçada. Esse negócio, quando você vai estudar psicopatologia na faculdade, eu acho que não tem ninguém que não pense, será que eu tenho isso? Eu tenho esse transtorno, acho que eu tenho uns 3 transtornos. E às vezes tem mesmo. Às vezes é um start para você buscar ajuda. E vocês precisam também de terapia. Com certeza. Imagina quanto que ela chegou a energia, desgaste, né, físico, estudar. O pessoal fala até que é uma pirâmide, né? O psicólogo nunca vai ficar sem pelo menos um paciente, porque sempre tem um outro psicólogo precisando também de terapia. É uma pirâmide. A gente dá trabalho para nós. Acho que é a única profissão que atende o cliente e o fornecedor, né? A gente se atende. E assim, é uma bagagem muito pesada. Às vezes eu falo com meu marido, eu atendo muito criança e adolescente. Então, assim, ao mesmo tempo que às vezes é muito leve, mas vem alguns temas que são pesados. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente que é mãe,
de não se tornar a mãe ali naquele momento dessa criança, desse adolescente, porque a gente acolhe às vezes de uma maneira, a gente é um espaço acolhedor que às vezes falta na casa, que às vezes falta na família. Então, assim, às vezes eu chego em casa e falo pro Guilherme, Guilherme, ele vai me contar alguma coisa e falo, espera. Eu sento, eu fico quieta alguns minutos, a casa rolando, filho falando, a minha filha chorando. Mas eu preciso de um tempinho para me conectar comigo mesma, porque muitas vezes a gente escuta muito. E é uma profissão pesada. Todo mundo acredita assim, psicólogo só escuta. Mas, gente, a gente está ali escutando muitas vezes uma história pesada, uma história triste, uma experiência de vida que você fala, nossa, imagina essa pessoa ter vivido tantos anos nessa situação. Então, não é fácil. Então, sem terapia, a gente não oferece um atendimento de qualidade para o nosso paciente. E aí vocês precisam recorrer às ferramentas, e no caso, quem gosta da ciência vai, né? Eu já gosto da linha mais espiritualista, da linha mais o holístico, né? Me adaptei a isso. Mas tem gente que precisa, né? Dessa linha. E aí você precisa trazer essas ferramentas para você não... Porque mesmo que o seu paciente esteja totalmente errado, por exemplo, você não está ali para dizer se ele está errado, você está ali para ajudá-lo a se melhorar, a se entender, a ele chegar nas respostas, né? Mas vocês interferem? Então vamos falar diretamente da psicoterapia, porque vamos falar eu abri a chamada ontem falando das diferenças: psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista e psiquiatra. Dá uma passão assim, do que é cada coisa, rapidinho. Vamos primeiro dividir a parte da medicina e a parte da psicologia, né? Então, o pessoal da psiquiatria que faz um trabalho conjunto que é muito importante para vários transtornos, né? Então, assim, eu tenho contato direto com o psiquiatra porque a gente vai se conectar em várias intervenções, encaminhar. Tem transtorno que a gente não consegue trabalhar em consultório se não tiver o acompanhamento psiquiátrico. A psicologia ela vai até certo ponto, né? Depois a psiquiatria precisa entrar, porque como a Bárbara, que é neuropsicóloga, ela sabe, tem as questões neurofisiológicas, né? Neuroquímicas. Sim. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem uma esquizofrenia, ela tem um transtorno bipolar, então, às vezes, há um desequilíbrio na dopamina, na serotonina, a formação do cérebro, por exemplo, falar de um transtorno bipolar, é diferente de uma pessoa que não tem. Então mas é para chegar nesse ponto, por exemplo, saber se eu continuo tomando psiquiatra que já entra com medicamento, ou junto, né? Na verdade, tem que fazer os dois. Então, por exemplo, chega um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso, que hoje em dia é muito comum. Tá me incomodando esse beijo que eu te dei. Vem cá, tem uma marquinha pra deixar você feio. Pronto. O foninho. Eita, caiu. Ai, meu Deus, só vai desconectar de novo. Você virava e eu vi a marquinha aqui. A marquinha me incomodava, né? Vou tirar essa marquinha. Não é o contato, amiga, que precisa... Tá. Então, porque a psiquiatria, o psiquiatra, então, entra quando você identifica que ele precisa tomar remédio. Só que você falou um ponto importante. Muitas das vezes a pessoa tem TDAH, por exemplo, e não é nada disso, é um índice baixo de vitamina D, vitamina E, sei lá. Então, vocês pedem também um exame? Com certeza. Eu, por exemplo, quando vem um paciente com sintomas depressivos, o que eu pergunto? Eu falo assim, como estão as suas vitaminas? Como é que está o seu hemograma? Faz tempo que eu não faço um check-up. Eu falei, então faça. Aí o que acontece? Já aconteceu comigo. Uma pessoa extremamente deprimida. E aí ela foi no médico e a vitamina dela é baixíssima. E a gente sabe que a vitamina D, ela causa depressão, desatenção, desânimo, irritabilidade. Então, a pessoa é um ser biológico, né? Então, não adianta ficar lá e fazer terapia quando a pessoa está com anemia, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa. O que vai adiantar? Não, beleza. Está tudo normal do ponto de vista biológico. Então, agora vamos tratar o psicológico. E mesmo dentro do psicológico, nossa, eu não consigo, até aqui a psicologia vai, mas agora a pessoa precisa de um psicoterapeuta. É o que eu sempre gosto de trazer. A gente precisa estar até em equilíbrio com a sintomatologia do transtorno para que a gente possa entrar na terapia e haver mudança. Né? Então, por exemplo, uma coisa que não tem que ter alguém que está numa crise de ansiedade muito forte e ela
tá tendo diversas crises e a gente vê que tem conteúdo fisiológico nessa crise, que normalmente vai ter, né? Característica fisiológica. Então o coração acelera, né? Fica suada a pessoa, mão suada, enfim, N fatores pode acontecer. Se eu não tiver a medicação conjunta, eu não consigo equilibrar o sintoma. Então, quando eu propor uma mudança de crença, propor uma mudança do pensamento, né, o questionamento, né, não vai conseguir porque está numa crise muito forte. O funcionamento do cérebro está a partir do transtorno de ansiedade. A amígdala cerebral, ela está sinalizando ativada ali, medo. Gente, precisamos reagir. Se eu não entrar com a medicação para equilibrar isso, não tem como a gente propor uma intervenção adequada. Não, e tem transtornos que a pessoa precisa tomar medicação para o resto da vida. Então, o esquizofrênico, o bipolar. Então, o bipolar nada mais é do que uma alteração, né, no córtex pré-frontal, e a pessoa tem alterações aí nos neurotransmissores. Se ela não tomar medicação, não adianta fazer terapia. Então, vocês só atuam com medicação. Vocês não usam, por exemplo, intuição, espiritualidade. Vocês não consideram, vocês enquanto não é que a gente não considera, psicólogas... a gente considera. Então, assim, por exemplo, um dos pilares do tratamento do bipolar é a espiritualidade. Isso. Então, a gente não faz. Também. Então, mas onde lembrar é que é dentro da crença do paciente. Então, não é... então, por exemplo, assim, o paciente, ele sei lá, católico. A gente ele vai trabalhar dentro da questão de espiritualidade dele. Isso. A gente não determina o que é certo e o que é errado, né? Sendo até mesmo que nós acabamos que não posicionando a nossa crença dentro de consultório. Então, se vem uma pessoa da Umbanda, esse é o entendimento dele. Até mesmo para uma avaliação neuropsicológica, quando a gente fala de transtornos, né, que a gente vai pensar aí na visão, né, na ideação de algo, a gente precisa levar em consideração, né, o que é realmente parte do transtorno, o que o paciente traz que é relacionado à religião dele. Então, a gente precisa pensar, um espírita. Existem questões ali que a gente precisa... É que assim, a gente não vai trabalhar na clínica questões espirituais. Eu não vou fazer um papel de uma guia, de um pastor, de um padre, sei lá. E nem indicar, né, amiga? Vai na igreja tal, você vai resolver seu problema, vai te ajudar. Daí... Mas se a pessoa fala assim, Priscila, então, eu sou católica, e eu vou fazer a romaria para Nossa Senhora, para Aparecida, eu acho que vai fazer bem para mim, né? Eu vou falar, não faz. Não, de forma alguma. Tá te ajudando? Faz sentido para você? A espiritualidade, ela contribui para a sua melhora? Legal. Então, eu sempre falo, tem pacientes que falam, não acredito em nada. Ok, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa tem uma fé, uma espiritualidade, isso ajuda muito. Então, dentro do que ela acredita das crenças dela, se tá certo, se não tá, se você aprovar ou não, vocês trazem as ferramentas da fenomenologia existencial. E você do TCC. E aí, estuda alguns argumentos, algumas coisas para mostrar para ela essas ferramentas e dentro do que ela acredita, o tratamento flui. Mas aí, vamos colocar assim. Por exemplo, aqui eu fiz tanta gente, né? Já aconteceu o seguinte, passou por vários psiquiatras, ela tinha esquizofrenia. Quando ela passou numa constelação familiar, não sei, entendeu-se que tinha um espírito que estava acompanhando essa pessoa há muito tempo e estava bagunçando a cabeça dela. Se essa pessoa vai até você, por exemplo, e ela nem acredita nisso, mas essa é a realidade. Vamos supor que você entende que não, isso não é. Os exames estão ok, tá tudo certo. Só pode ser espiritual. Quando chega nesse ponto de intercessão, assim, o que vocês fazem? Primeiro que a gente não vai ter esse olhar. Quando a gente entra para nossa clínica, a gente está sempre embasado dentro da ciência, dentro de artigo, dentro do teórico. A gente não pode criar ferramentas da nossa cabeça, enfim, a partir das nossas experiências, que daí a gente está fazendo algo que não é aprovado pelo nosso conselho até mesmo, né? E até no que vocês estudam, acreditam. E aí, mas assim,
eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, aquilo é espiritual, mas em nenhum momento eu vou poder encaminhar. Priscila, Bárbara, podemos até achar, nossa, não, acho que aquela pessoa está com mas a gente não pode. Exatamente. E aí, se a pessoa traz pra gente, vou fazer a terapia, a gente sempre vai aconselhar um acompanhamento embasado na ciência, que aí entra a psicologia com a psiquiatria, a neurologia, né? Então a gente nunca vai falar, sim, vai procurar tal lugar que é, porque isso não é embasado na ciência, né? A psicologia, ela é uma ciência e uma ciência médica. Ela oferece, né, o acompanhamento sempre com conteúdo teórico. Vou pegar esse exemplo que você deu, né? Então, ela tem esquizofrenia, já passou por vários psiquiatras, e aí ela, olha, eu fui não sei aonde, ou eu acho, foi na constelação familiar, e né, descobriram que tem um espírito. Qual seria um olhar científico sobre isso? É um transtorno de cunho genético, familiar, passado de geração em geração, porque tem um gene, né? E a esquizofrenia é genética, né? Genética. Como diversos outros. Como diversos outros, né? Então, quando você... Eu até foi interessante esse exemplo, que eu tenho uma tia que é esquizofrênica, e a minha avó, depois de estudar, avaliar, não, minha avó é autista. E a minha bisavó tinha algum transtorno que a gente não sabe, mas tinha algum transtorno mental. Então, assim, você vê que é familiar. É uma coisa que já vem de família, né? Você vê, assim, às vezes, famílias inteiras com vários transtornos mentais. Então, às vezes, a gente pode chamar de espírito, sei lá o que for, mas cientificamente a gente fala que é um transtorno de base genética. E a gente, na verdade, explica do mesmo jeito. Entendi. Né? Eu estou explicando a origem desse transtorno. É geracional. E também, se a pessoa chegou lá e viu que não é isso que eu tô... Vocês já vão entender que, olha, eu acho que a gente não tá falando da mesma língua, não tá fluido, né? Vocês mesmos já dispensam quando você tá. Pra não desconectar o negocinho. Entendi. Muito bom. E aí eu acho que entra também uma questão da pergunta que você fez, né? Então, a psiquiatria, ela vai fazer um acompanhamento também medicamentoso, né? Então, é um médico que se forma em medicina que vai fazer uma especialização na psiquiatria. Ele faz residência. Né? Então, ele vai fazer uma especialização, ele vai ser especialista naquilo, né? O psicólogo, a psicoterapia é realizado pelo psicólogo. E aí a gente tem o terapeuta, que aí pode ser um terapeuta holístico, pode ser diversos outros formas. O terapeuta, então, ele abrange outras técnicas, várias técnicas de várias linhas, e o psicólogo é a terapia em cima da ciência. A psicoterapia é embasada, sem a medicação, e a gente tem o nosso conselho, que vai avaliar quais são, o que pode ou não ser feito dentro do consultório, para a gente não encontrar as regras, os valores, né, da nossa própria profissão. Ele regulamenta. Então, ele vai isso pode, isso não pode. Então, por exemplo, eu não posso usar hipnose. Né? Eu sou psicóloga, não posso usar hipnose, porque hipnose não tem base científica. Né? Ela já foi utilizada por Freud, outros, né, teóricos, enfim, mas hoje, né, se sabe que a hipnose não é científica. Aí eu posso até abrir lá um espaço na minha casa e fazer hipnose, mas aí eu não posso me identificar como psicóloga e associar como psicóloga. Então, acupuntura, então eu posso fazer o que eu quiser, mas aí eu não posso falar, eu sou psicóloga e estou fazendo isso. Por isso que, assim, quando a gente fala de terapia em si, realizar com o psicólogo é bem importante quando a gente vai falar principalmente de alguns transtornos, porque a gente tem como recorrer certos direitos que é do paciente, né, que se acontecer qualquer situação estranha dentro de consultório, o paciente tem para onde recorrer, né, fazer uma legislação, entender qual é a regra, a lei, dentro daquele consultório. Então, ele é embasado, ele tem referência e ele tem também quem vê o que é certo, o que é errado dentro em clínica, né? Quando a gente fala de terapeuta, por exemplo, psicanalista, tem muitos psicanalistas que eles não são psicólogos. Não. Eles fazem um curso, eles, por exemplo, são engenheiro.
Tendo nível superior, eles podem ir numa escola que vai ensinar psicanálise. Então, é uma pessoa que não tem base, igual a gente teve 5 anos, 4 anos, de entender o indivíduo de forma completa. Ele vai entender um recorte da psicologia. Que é a psicanálise. Que é a psicanálise. Só. E aí, ele não é psicólogo. Ele é psicanalista. Mas também tem um psicólogo que é psicanalista. Então, é uma pessoa... Se especializa, um psicólogo se especializa na abordagem de psicanálise. Então, a gente tem esses pilares que a gente precisa saber diferenciar, né? Para um não entrar no espaço do outro. Eu não entro no espaço do psiquiatra, porque é ele que tem essa expertise na parte de medicação, no entendimento do indivíduo. Nós temos a parte psicológica, então a gente vai trabalhar a psicologia. A gente não vai questionar, nossa, mas essa medicação, toma essa, toma aquela. Não, a gente não vai interferir. A gente percebeu que tem algo pós a medicação, a gente solicita que o paciente retorne no psiquiatra ou até mesmo entre em contato. Então, aqui em Caçapava, eu atendo muito criança e adolescente, eu encaminho muito para a doutora Isabela Mendes. E aí eu mando mensagem, doutora Isa, e aí? O que você achou? Olha, eu percebi aqui no consultório tais questões, até mesmo com o neurologista, né? Porque quando a gente fala da avaliação neuropsicológica, a gente vai estar trabalhando bastante com essas questões, tanto do psiquiatra como do neurologista. Então, a gente precisa ter um acesso, né? Tem paciente que chega pra gente, acho que já deve ter acontecido com a Bárbara, e fala assim, não sei, quero parar de tomar medicação, tomo muito remédio, tá me dando efeito colateral, não sei o quê. E às vezes tem paciente que tem muita resistência de fazer o tratamento medicamentoso. Muito. Não quero ficar dependente de remédio. Já tem resistência de procurar ajuda, porque vou procurar psicólogo, eu não tô louco, vou tomar Imagina tomar remédio. Então, a gente tem esse preconceito na sociedade. E é muito grande e atrapalha muito. Aí a pessoa, às vezes o paciente, ele quer que você fale, não, realmente, você já tá bem, pode parar, né? Não sei o quê. Não, de forma alguma. Imagina, o B.O. Não, o que a gente faz, às vezes, já aconteceu comigo, é de fazer um relatório, ou, por exemplo, outra situação. Eu percebi que a paciente tinha sintomatologia de transtorno bipolar e o psiquiatra estava dando antidepressivo. Então, normalmente, o antidepressivo não pode ser prescrito para quem é bipolar. Ou em raras situações, mas desde que seja acompanhado por estabilizador de humor. Aí, o que acontece? Fiz um relatório falando toda a sintomatologia da paciente, o que eu percebi, o que eu notei, passei para o médico. Aí, o médico... Nossa, peraí, minha psicóloga está me apresentando situações que eu não percebi, porque em meia hora, 1 hora, agora não. A psicóloga está vendo o paciente toda semana. O psiquiatra é uma vez, 50 minutos máximo. E aí ele passou a dar estabilizador de humor, tirou o antidepressivo e tal, e a paciente teve uma melhora muito grande. Então a gente tem essa liberdade de fazer um relatório ali. E é por isso que nós, psicólogos, a gente pode parar de estudar. É multidisciplinar o tratamento. Total. Várias questões. E não pode parar de estudar, porque é igual a Pri tá falando, hoje em dia a gente sabe que é indicado um melhor tratamento, que a gente fala de padrão ouro, né, Pri? Então, padrão ouro de tal transtorno, a gente vai fazer a medicação, mas a gente precisa sempre estar estudando, sempre estar de olho nas mudanças, na evolução da medicina, para que a gente consiga fazer esse tratamento conjunto. Perfeito. Tem aqui a Sueli Gandura, é para ser efetivo e atingir o objetivo. Muito importante, porque se não é bom ter um psiquiatra que bata a bola com vocês e que valide também. Com certeza, tá. Senão você fala isso, você fala, imagina, eu que sei. Eu sou psiquiatra. E aí quem sofre é a paciente, né? É verdade, Vamos falar assim, o que chega lá para você? Você falou é criança e adolescente. Quais são os
problemas que mais chegam lá? Ó, o que vem em consultório, acho que a Bri também percebe isso, questões familiares, que a gente vai fazer até mesmo uma orientação parental conjunto com... Vai falando, vou pegar café. Conjunto com a psicoterapia, né, Pri? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, tanto em criança como adolescente, evitação escolar, né? Então é aquela criança que não é nem gostar. Gente, já acabou o café. Ela está tão ansiosa, ela está num processo de transtorno de ansiedade, no qual acaba que ela não consegue estar em ambiente escolar. E a gente fala da evitação escolar. Então, estar na escola é um ambiente extremamente ansioso, aversivo. Então, a gente tem que, principalmente pós-pandemia, é o que veio de forma enorme. Sim. E também no meu consultório, como eu gosto muito da parte da neuropsicologia, vem muito as questões do TEA, TDAH, transtornos do neuro. Sim, sim, são físicos. Que são as questões que quando a gente fala que são os neurodivergentes, né? Aquilo que aí a gente entra na questão do típico e do atípico. Sim, né? sim. O típico vai ser as pessoas que a gente... Não entra nisso agora. Eu quero só entender primeiro quem é a galera que chega aí pra você. São pra você é a mesma coisa? Então, eu atendo crianças, né? Atendo adolescentes. O meu público é bem extenso, mas eu atendo muitas pessoas com sintomatologia de transtornos mentais. Quais que vai chegando? Narcisista tá em alta agora, né? Não, narcisista não faz terapia, praticamente. Eu preciso abrir A o jogo vítima aqui. faz. A vítima faz. A vítima busca. A vítima de um. A vítima busca ajuda. O narcisista, ele não precisa, ele é ótimo. Ele é perfeito. Eu conheci tá narcisista que fez, e aí a psicóloga dele diagnosticou, mas normalmente não faz. Olha, borderline, eu tenho paciente borderline, eu tenho paciente com TDAH, tenho paciente com TEA, adulto com TEA. Então, o TEA é espectro autista, o TDAH é déficit de atenção, o border é o que você falou? Borderline, transtorno de personalidade. Mas o border é aquele que fica a hora ruim, hora bem, hora ruim. Era isso? Não, bipolar. Esse é bipolar. Tá, o borderline é complexo falar do borderline. Tenta dar uma resumidinha. Não, o borderline é assim, ele tem autoestima baixa, ele tem comportamentos explosivos, ele assim tem medo de separação, mas ao mesmo tempo que ele tem medo de separação, ele maltrata as pessoas e ele acha que ele é a vítima. O mundo gira em torno dele. Ele é muito instável. Assim, uma pessoa que as reações emocionais dela são muito intensas. Tanto quando ela tá mal, ela tá com raiva, borderline, porque vive na linha da borda, fica assim a ponto de transbordar. Em português é transtorno de personalidade limítrofe. A pessoa tá sempre no limite de tudo. São pessoas extremamente disfuncionais, normalmente, porque as emoções delas são muito desreguladas. São pessoas então, o que chega são os transtornos? O que mais? Eu falei TEA, eu falei TDAH, eu falei borderline, eu falei bipolar, pessoas, depressão, pessoas com ansiedade. Por exemplo, mas assim, é bem diverso. E às vezes com tudo isso junto. Sim, a gente pode falar de comorbidade, né? Sim, aí várias comorbidades. Então, toque, por exemplo, eu tenho criança com toque. Eu tenho criança com TDAH e toque, por exemplo, por compra. Uma criança de 10 anos, ela fica comprando tudo que vem na frente e não usa, né? Então, assim, é extrema... E é ansiosa também, elas três coisas. Né? Então, eu tenho pacientinho adolescente que está em fase de pré-vestibular. Então, vocês duas atendem criança e adolescente. Nós duas. A gente atende criança e adolescente. A gente precisa lembrar que a psicoterapia não é só para quem tem transtorno, para quem está doente. A psicoterapia, ela pode fazer uma orientação auxiliar na orientação profissional, escolha de carreira, a gente pode também auxiliar. Então, muito adolescente chega, eu não sei os meus próximos passos, eu não consigo me organizar, eu não sei para que área eu quero ir, eu gosto disso, eu gosto daquilo, enfim. Então, a gente consegue, com as técnicas, despertando
no próprio paciente a busca pelo caminho que se adeque a ele. Na situação específica, às vezes não é uma pessoa, não tem transtorno, ela está numa situação específica. Ela precisa de um suporte, uma orientação, está ansioso, vai prestar vestibular. Eu, por exemplo, eu atendo casal também, não é muito frequente, mas hoje, por exemplo, eu estou com um casal. Casal é muito... Você é casada e você também. Eu pergunto porque auxilia muito quando você é mãe e quando você é casada. Ajuda. É porque senão a gente fica muito uma outra faculdade. E assim, Paty, a gente fica muito no teórico. Antes de eu ser mãe, eu enxergava de uma maneira a maternidade. A partir do momento que você tá lá no olho do furacão, você olha, às vezes, e fala, nossa, essa técnica é perfeita. Mas a gente sabe que no dia a dia é difícil. Então, a gente faz um acolhimento para essa mãe, né, de uma maneira muito mais eficaz. Porque a gente compreende o ambiente, né? Eu mesma procurei psicólogo pela primeira vez na vida quando eu me descobri workaholic. E aí eu fui, né? E aí eu descobri a causa, porque que o problema não era isso, era tudo que estava me trazendo e qual que era o gatilho, o que me fazia ser viciada em trabalho. Eu adoro trabalhar, mas eu estava me viciada a ponto de não querer estar com os meus filhos piticos, porque eu queria só trabalhar. Então a questão não era os meus filhos, era uma outra questão emocional no casamento que eu vivia, na repressão, na castração religiosa. Eu vivi castração espiritual, religiosa, e aí eu fui descobrindo outras coisas, mas eu fui procurar uma psicóloga. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você é casada e tem filhos? Porque senão eu não vou nem filho. E aí eu fui em 5. E aí foi interessante porque eu fiz a entrevista com os psicólogos a primeira vez, e aí uns se sentiram ofendidíssimos, porque eu acho que eu fui propagandista, né? Lidei com médicos muitos anos, então eu peguei uns que se acham deuses, eles eram, né? Eles se acham, né, deuses, e aí eu peguei muita gente assim. Então, quando eu fiz essa avaliação, essa triagem, muitos não gostaram do que eu fiz, porque eu já fui logo direto. Falei, eu tô com uma situação, preciso me cuidar, mas primeiramente tenho que saber se você é casado e tem filhos, porque senão pra mim não faz sentido algum. Eu compreendo você perfeitamente, nada contra, eu conheço psicólogos que tratam com casal, com criança, e não são casados nem têm filhos, mas eu, Priscila, agora eu não tô falando como psicóloga, tô falando como mãe e como esposa, eu não procuraria uma psicóloga para fazer terapia de casal se não for casal. Eu não procuraria. Exatamente. Porque é uma realidade muito contundente. É uma vivência prática que só quem mora no mesmo teto, que vive ali no dia a dia com o outro, vai poder saber do que você está falando. Pegada é outra. Que nem eu nunca me vi confessando para um padre, porque eu pensava, o que o padre vai falar? Ele não é casado, ele não tem filho, eu prefiro muito mais um pastor do que um padre, no meu ponto de vista, porque a pessoa tem que ter alguma coisa para dar. Se ela não vive aqui, ela vai dar o que para você? Mesmo não usando tendo que usar as ferramentas dentro da ciência, a sua maturidade influencia muito até na sua busca pelo estudo correto. E Tati, você dizendo essa questão do seu filtro, da sua entrevista, é importante que quando a gente busque o psicólogo, a gente tenha essa conexão. E nós, psicólogos, a gente precisa entender que não é algo nosso. Não é porque a Tati veio no meu consultório e a gente não conseguiu fazer o que a gente chama de vínculo terapêutico, que é essencial para a terapia evoluir, senão ela trava, senão ele não traz as questões que a gente precisa trabalhar em conteúdo, em consultório, vai ser o momento que a gente vai precisar buscar. Então, se a Tati veio pro meu consultório e não se identificou com a minha, e até mesmo esteticamente, nossa, não fui com a cara dela. Eu não me sinto confortável com ela. Ok. E nós, psicólogos, precisamos ter a maturidade que não é algo relacionado a nós. Mas no comecinho da carreira a gente acha que é tudo culpa nossa. Aí não fechou, aí tem que fingir errado. Que a outra e não eu. Sim. Será que é? Começo de carreira é cruel, né? E aí entra até uma questão sobre os valores que a gente coloca sobre o nosso trabalho. Porque às vezes até a gente fala, nossa, será que é porque tá muito caro? Será que a pessoa ficaria se eu baixasse o valor? Sim, e aí esse entra, questionamento. porque assim, muita gente entende... Aí vai procurar um psicólogo para se tratar. Mas por isso que precisa de terapia. E assim, a psicologia, em alguns momentos, ela é vista muito como assim, a gente vai fazendo por amor, né? Travei aqui. Travou mesmo.
que pena. Mas continua. Pode. Então, assim, às vezes a gente vem muito com uma ideia de psicologia por amor. Só que a gente precisa compreender que para que eu consiga dar um olhar específico para esse paciente especializado, eu vou gastar. Então, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, ela não é barata. Para cada recurso... Foi? Não, mas continua falando. Fica lá. Então, assim, cada recurso, uma ferramenta da avaliação neuropsicológica é em torno de 3, 4 mil, 5 mil, bem, né? Sim. Não é, amiga? Sim, um VISC, que é uma avaliação, né? Um instrumento que a gente utiliza da avaliação neuro, que é essencial, é padrão ouro, é importante para uma avaliação neuropsicológica, tá 4.500. Então, assim, quanto a gente, dentro do nosso valor que a gente inclui, a gente oferece um atendimento diferenciado. Exatamente. É o que o meu esposo ele sempre fala. Se você quer um tratamento de qualidade, embasado, uma pessoa experiente, que consiga realmente te ajudar, você vai precisar desembolsar um valor. Você quer bater papo? Vai na manicure. Se a mulher vai na manicure, se é homem, vai tomar cerveja, vai jogar futebol, não é. Porque a manicure está ali para te compreender. Vocês não estão ali nesse caso, vocês estão ali para ser neutro e falar até umas verdades que a pessoa precisa ouvir. Você chegou nesse ponto, né? Eu vou encerrar essa live, eu travei, eu vou entrar de novo e aí a gente vai falar sobre atípico e típico. Então fica um vídeo, agora vai ter que descer esse vídeo e abrir um outro, tá bom? Tá bom. A gente só fala disso.